Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus, Eduardo. Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes com trovoadas a qualquer hora do dia, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CPTEC-INPE. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 4 milímetros hoje. Parte disso já caiu durante a madrugada. Com 23 graus na mínima e a máxima de hoje deve chegar aos 31 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 94% no momento. As águas do Rio Negro subiram mais 2 centímetros nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 24 metros e 41 centímetros. Sábado, 31 de março. Dia de São Benedito. Hoje também se comemora o Dia da Integração Nacional e o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Já se passaram 90 dias do ano e faltam agora 275 para acabar 2018. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1596 o filósofo e matemático René Descartes. Morria em 1869 o espiritualista francês Denis Rivail ou Allan Kardec. Era inaugurada em 1889 a Torre Eiffel. Eram inaugurados os primeiros refletores do país no estádio de São Januário, com o empate em 1-1 entre América e São Cristóvão e a vitória do Vasco por 1-0 sobre o Wanderers do Uruguai em 1928. Terremoto na Nicarágua em 1931 matava 5.000 pessoas e destruía Manágua, capital do país. Tinha início a Revolução de 31 de março de 1964 com o golpe militar que derrubou João Goulart, com apoio de Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, e Carlos Lacerda da Guanabara. Também em 1964 a banda inglesa os Beatles ocupava os 5 primeiros lugares do hit parade americano com as suas canções. Era escalado pela primeira vez em 1965 o pico da neblina. A inflação do Brasil alcançava o pico recorde de 84,3% no mês e de 4.584% nos últimos 12 meses em 1990. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Eduardo. A comunidade São Sebastião da Costa do Tuiué completa 57 anos de existência desde a sua fundação em 1960. Para comemorar o 57º aniversário, a comunidade convida todos a participarem do grande momento festivo que inicia hoje, sábado de Aleluia, e se estende até amanhã, domingo de Páscoa. Durante os dias de festa, alguns eventos serão realizados na comunidade. Dentre eles está o tradicional Festival Esportivo, com uma recheada programação para todas as idades. Torneio de futebol masculino e feminino, torneio de pênaltis com 5 jogadores masculino e feminino, torneio de pênaltis individual, masculino, feminino e veteranos. A premiação varia entre caixa de cervejas, porco, boi e mais de R$2.000 em dinheiro. As noites de sábado e domingo serão animadas com festas dançantes, embaladas por bandas locais e regionais como Águia do Forró, Quarteto do Forró, Serginho Pitbull, Shot VIP e Drica Moreno. Apoio Prefeitura Municipal de Manacapuru. O presidente Fábio Sérgio agradece a todos que comparecerem. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. São agora 6h08 em Manaus. E se você quiser assistir o Jornal da Manhã ao vivo e a cores e não apenas ouvir, basta baixar o aplicativo Mana em seu celular, em seu smartphone, tablet ou no seu computador. 6h08, a coordenação do projeto Jaraqui informa aos seus parceiros de lutas e ideais que a partir do próximo sábado, dia 7 de abril, das 10 às 12 horas, a Tribuna Popular do Jaraqui, no corredor da Praça da Polícia, na República Livre do Pina, estará de volta, promovendo os grandes debates sobre o Brasil e a nossa Amazônia, todos pautados pela ética da responsabilidade social e cívica, na perspectiva de assegurar as garantias constitucionais e a defesa dos valores democráticos e republicanos, passando o Brasil a limpo contra a corrupção e a impunidade. Neste sábado, às 9 horas, os times de futebol Master de Nacional do Amazonas e Paysandu realizam encontro de craques
horas, com um jogo disputado no Estádio da Colina, situado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A partida conta com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. A entrada para assistir o duelo será um quilo de alimento não perecível que deverá ser doado à Casa do Idoso, São Vicente de Paula, localizado na zona oeste da capital. Os ex-jogadores do Nacional, Leão da Vila Municipal, que irão compor a equipe serão Jorge Luiz, Paulo Galvão, Murica, Sérgio Duarte, Marinho Macapá, Mancha, Júnior Casqueta, entre outros. Já o Paysandu virá com Charles Guerreiro, Rogério Belém, Patrulheiro, Amauri, Mazinho, Chulapa. Na preliminar, a equipe Master B do Nacional enfrenta o Rio Negro. Neste sábado e amanhã, domingo, o município do Rio Preto da Eva comemora o 36º aniversário e realiza mais uma edição da Feira da Psicultura 2018. Os eventos contam com o apoio do governo do estado e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Na programação cultural que será realizada no balneário municipal da cidade, o público presente vai assistir a apresentações de artistas regionais e nacionais. No dia 31, hoje, Israel Paulaim, Renato Freitas e a diva do sertanejo da Amazônia, Jossi Carvalho, comandam a festa com muita toada e forró. E para fechar a primeira noite, o cantor e compositor Tom Kleber interpreta composições próprias e de outros cantores. Para a segunda noite, 1º de maio, os shows. Primeiro de abril, né? Os shows ficam por conta da banda Tommy Schott, Carlinhos do Poi e fechando o evento, a atração nacional, o cantor sertanejo Gustavo Lima. Gustavo ficou muito conhecido pelo seu estilo de cantar. De acordo com o prefeito da cidade, Anderson Souza, a estimativa é de que 80 mil pessoas passem pelo município durante esse final de semana. Ainda durante os 2 dias de festejo do aniversário da cidade acontecerá a Feira da Psicultura 2018, que visa injetar 20 milhões de reais em agronegócios na economia do município, além de fomentar o turismo local. Durante a feira serão ofertados treinamentos, palestras, vistorias técnicas, exposições, balcão de negócios e financiamento para os empreendedores locais e visitantes da feira. O município liderou a produção da psicultura do país em 2015 com 14,1 mil toneladas, de acordo com o estudo anual divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De cada 10 quilos de pescado produzido no Amazonas, em cativeiros, 6 foram fornecidos por Rio Preto da Eva. O evento acontece nos dias 31 de março e 1º de abril, amanhã. Durante os 2 dias acontecerão treinamentos, visita técnica, balcão de negócios, palestras, exposições, equipamentos, implementos e financiamentos. 6:12 em Manaus. A ação de incentivo ao setor pesqueiro de Presidente Figueiredo, realizada durante o feriado de Páscoa pela Prefeitura do município, resultou na injeção de R$192 mil na economia local. Durante a semana, as 24 toneladas de pescado adquiridas junto aos piscicultores da cidade a R$8 o quilo foram distribuídas a cerca de 30 mil pessoas na sede e nas comunidades rurais. Conforme o prefeito Romero Mendonça, a ação tem, além do impacto econômico, natureza social, beneficiando tanto o produtor rural quanto a população de forma geral. Para os produtores rurais, a iniciativa da prefeitura ajuda a desenvolver ainda mais o potencial da aquicultura em Presidente Figueiredo. Participo da ação pelo 2º ano consecutivo e registro consideravelmente a melhoria na produção dentro do setor. Com esse incentivo financeiro, já consigo montar uma estrutura de trabalho melhor e, consequentemente, oferecer um serviço com mais qualidade. Neste ano, consegui contratar 8 funcionários para me ajudar no manejo do pescado e o resultado foi muito bom. Vendi 3 tanques cheios de tambaquis que chegavam até 2 quilos, destacou o piscicultor José Antônio Cardoso. A Secretaria de Estado de Cultura oferecerá um curso de capacitação para bibliotecário de Codajás neste sábado, das 8 às 12, na sede da Secretaria de Cultura do município, localizada na rua 5 de setembro, no centro. A ação faz parte da programação de aniversário de 80 anos do município. A oficina será ministrada pelos bibliotecários Davi Carvalho e Beatriz Alves, funcionários da Biblioteca Pública do Amazonas, e abordará temas como conceito de biblioteca, tipos de acervo, ações culturais que podem ser realizadas, dicas de preservação de documentos e formas de pesquisa na internet. Manaus, 6:14. A terceira edição do Bloco na Rua terá como tema ocupações artísticas e levará ao público uma programação cultural variada com cinema, música, artes cênicas, instalações visuais, além de atrações surpresa. O evento acontecerá neste sábado a partir das 16 horas na Rua São José Clemente, Centro Histórico de Manaus.
com entrada gratuita. Para esta edição estão confirmadas as atrações musicais Casa de Caba, Jan Rock, O Troncho, Maracatu, Pedra Encantada, Gramofone, Pororoca Atômica e nos intervalos o DJ set. Madruga Musicais do Mundo. Durante o evento haverá também performances artísticas e vídeo mapping com Keila Serruia, exibição de documentário sobre fanzine, área de alimentação e espaço infantil. O Bloco na Rua é uma realização da banda Casa de Caba, da produtora Chá de Papolas e do movimento cultural Pirão AM, com apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e da Prefeitura de Manaus através do Manaus Cult. O evento acontecerá neste sábado a partir das 4 horas da tarde na Rua José Clemente, aqui no centro. Agora 6h15 em Manaus. O governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, irá realizar na próxima segunda-feira, dia 2 de abril, uma ação de panfletagem alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A mobilização vai contar com o apoio das organizações da sociedade civil que trabalham o segmento da pessoa com autismo. A ação vai acontecer das 17 às 18h30 na rotatória do Conjunto Eldorado, no bairro do Parque 10. O objetivo da ação é mobilizar e sensibilizar a sociedade para a importância da data, assim como conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com autismo. Durante o evento, pedestres e motoristas irão receber exemplares da cartilha Durante o evento, pedestres e motoristas irão receber exemplares da cartilha Autismo, Compreender para Incluir. No dia 10 de abril, a CEPED, em parceria com o Instituto Autismo do Amazonas, realizam, de 8 às 12 horas, uma ação de cidadania na sede do Instituto. Uma das atividades mais exuberantes na torre de observação do Museu da Amazônia, sem dúvida, é poder contemplar o pôr do sol de Manaus. Ter no mesmo cenário a cidade de um lado e de outro, o sol se escondendo no horizonte, é algo imperdível para quem ama a natureza. Por isso, uma agenda especial foi aberta para o domingo de Páscoa, dia 1º de abril, amanhã. Domingo de Páscoa, a atividade completa começa às 16 horas, quando o visitante tem a chance de conhecer mais sobre a floresta amazônica, numa trilha com guia pela mata e no retorno à parada base da torre do museu. A subida dos 242 degraus está programada para as 17 horas. Lá de cima, a 42 metros de altura, o visitante vai aguardar o entardecer com uma vista privilegiada sobre a copa das árvores da Reserva Florestal Adolfo Duque. Para participar da atividade é preciso fazer agendamento pelo telefone 99280-4205. O custo por pessoa é de R$50. O museu está situado na Avenida Margarita Antiga Uirapuru, no bairro Cidade de Deus. Após a primeira edição do ensaio dos Bombás, que uniu um grande público numa festa de alegria e união das duas nações, agora é a vez do lançamento do CD 2018 do Boi Garantido Alto da Preservação Cultural, que acontece neste sábado na Casa de Shows Copacabana Choperia, a partir das 18 horas. O lançamento do produto fonográfico, que também aconteceu em Parintins no último final de semana, terá a presença de todos os itens oficiais do Boi do Povão. A Batucada Encarnada também participará, assim como o Comando Garantido e os grupos de dança Garantido Show, Somos um Show e Ágata. Com participação especial, a festa terá a presença dos cantores Leonardo Castelo, Ricardo Lira, Márcia Siqueira e Carlos Batata. O CD é composto por 21 toadas. A voz principal é de Sebastião Júnior, com participação de Israel Paulaim, Márcia Siqueira, Emerson Maia e coro dos intérpretes Robson Júnior, Leonardo Castelo, Salomão Rossi, Márcia Novo, Carlinhos do Boi e Ricardo Lira. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas do Citem realiza a Assembleia Geral na próxima segunda-feira, dia 2 de abril, na Praça do Congresso, para a categoria decidir se aceita ou não a contraproposta do reajuste do governo do estado, que sugeriu aumentar em 14,57% os salários dos trabalhadores da rede estadual de ensino. Neste sábado, o sindicato e o comando de greve vão realizar um seminário sobre os números e leis referentes aos assuntos inerentes à categoria. Projetos que tenham foco no aproveitamento, desenvolvimento e fortalecimento das potencialidades dos municípios do interior do Amazonas será uma das prioridades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. A afirmação é do novo diretor-presidente da FAPEAM, Edson Barcelos, que assumiu a direção da instituição no mês de fevereiro. Segundo ele, a ideia é trabalhar com programas estrategicamente criados voltados para o desenvolvimento dos municípios do Amazonas. O incentivo é para alavancar a economia do estado por meio do uso da tecnologia para a geração de emprego e renda à população no interior do estado. Para o diretor-presidente da FAPEAM, só é possível promover o desenvolvimento da Amazônia pelo uso sustentável da biodiversidade por meio da ciência, da tecnologia
tecnologia e da inovação. Manaus, 6h19. O deputado Cabo Marcel do PR defendeu em discurso na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de emenda à Constituição do Estado que discipline a promoção dos praças e oficiais da Polícia e bombeiros militares do Amazonas. De acordo com ele, a emenda garantirá a todo policial e bombeiro militar a promoção independentemente de vaga. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, está realizando as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. São 5.533 vagas para a capital e para o interior. As inscrições acontecerão exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.concursocopec.com.br até às 16h do dia 9 de abril de 2018, observado o horário oficial de Manaus. São 4.693 voltadas para o interior e 840 vagas para a capital. As vagas serão divididas em 42 cursos técnicos e 17 especializações técnicas, conforme informações contidas nos 4 editais distintos que podem ser conferidos no site da Copec. O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva a ser aplicada no dia 27 de maio deste ano. As aulas iniciam em setembro de 2018. Este ano, no primeiro edital para os cursos de formação técnica, houve um aumento de 36% na oferta de vagas comparado ao ano de 2017. A conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos, decidiu prorrogar o prazo de entrega até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 2 de abril. Somente 161 órgãos públicos de um total de 354 já entregaram a documentação por meio do sistema e contas e cumpriram com o dever constitucional de informar como usaram o dinheiro público. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, realiza neste sábado e amanhã, domingo, a soltura de 10 peixes-boi na comunidade rural Itapuru, no município de Beruri. De acordo com o secretário da SEMA e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, esta será a maior soltura de peixe-boi no Brasil, com apoio técnico do governo do estado, dentro de uma unidade de conservação ao programa de reintrodução de peixes-boi do INPA, criado há 10 anos. Considerada uma doença 100% prevenível, o câncer de colo uterino, primeira incidência entre as mulheres amazonenses, recebeu destaque neste mês com o Março Lilás, movimento recente no Brasil que levanta a bandeira da prevenção. A doença tem contado com uma fórmula capaz de erradicá-la ao longo prazo. A receita inclui medidas simples, como a vacinação contra o vírus HPV, o uso do preservativo durante as relações sexuais e a realização anual do preventivo a partir do início da vida sexual. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, que é subordinado ao Ministério da Saúde, o Amazonas deve registrar em 2018 840 novos casos da doença, uma média de quase 41 diagnósticos por cada 100.000 mulheres, a taxa bruta de incidência. A Secretaria Estadual de Saúde passará a adotar nas unidades da capital e do interior o aplicativo Meu DigiSUS, que está sendo lançado pelo Ministério da Saúde. A ferramenta permite ao usuário acompanhar o histórico de agendamento de consultas e exames feitos no sistema de regulação, SISREG, o status de cada solicitação, além de cadastrar informações relacionadas à saúde, como altura, peso e alergias. Nessa nova versão mais completa, o usuário tem acesso a todo o seu histórico de atendimento. Pelo aplicativo, o usuário também poderá consultar o horário dos procedimentos agendados e receberá orientações caso precise de algum tipo de preparo antes de um exame, por exemplo. Essa é mais uma forma de manter o usuário informado e otimizar o atendimento na rede estadual de saúde, acrescentou. Manaus, 6h23. Mais de 1.000 pessoas acompanharam o espetáculo da Paixão de Cristo encenado na noite desta sexta-feira no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. O evento está na 24ª edição, que teve como tema a força da fé e contou com a presença de diversas comunidades cristãs da capital. A encenação contou com o número de dança gospel, além de uma apresentação para representar a violência contra a mulher e o trabalho escravo. Aproximadamente 300 pessoas participaram diretamente da encenação. Pelo menos 10.000 fiéis lotaram as ruas de Manaus na tarde de ontem para mais uma etapa da Semana Santa. A procissão do Senhor Morto teve pouco mais de 1 hora de duração e foi
um momento de os cristãos contemplarem paixão e morte de Jesus Cristo. A procissão contou com a presença do arcebispo metropolitano da capital, Dom Sérgio Eduardo Castriani. A imagem de Jesus Cristo foi colocada no altar para o ofício da sepultura, um momento em que os cristãos beijam o Senhor morto. A caminhada saiu da Catedral Metropolitana de Manaus às 9 horas. Os fiéis percorreram a Avenida 7 de Setembro e Rua Visconde de Porto Alegre até chegar à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, Zona Sul. Durante o caminho, as paradas do grupo relembravam as 14 estações da Via Sacra, que vão desde a condenação de Jesus Cristo à morte até o seu sepultamento. A cada estação, os fiéis paravam a procissão e rezavam por vítimas de violência pelo mundo, entre violência política, religiosa, contra a mulher, infantil, entre outras. As celebrações da Páscoa continuam neste sábado com a Vigília Pascal, que começa às 7 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Manaus. Polícia. A desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, que continua afastada de suas atividades no Tribunal de Justiça do Amazonas, foi substituída na corte pela juíza de direito Onilza Abreu Guert. Onilza foi convocada pela presidência do TJM para atuar em substituição à desembargadora enquanto durar o afastamento dessa, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. A convocação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico da última sexta-feira. A juíza foi convocada para a função por ser a mais antiga em atuação entre os magistrados da primeira instância da Corte Estadual. Ela passa a ocupar a função com jurisdição plena no lugar de Euci Simão de Oliveira, promovido a desembargador. A magistrada Encarnação das Graças foi afastada em junho de 2016, conforme decisão contida no processo do STJ. Encarnação das Graças é investigada pela Polícia Federal dentro da Operação La Muralha por suspeita de ligação para beneficiar a facção criminosa Família do Norte, a FDN. A 16ª Brigada de Infantaria de Selva, Comando Fronteira Solimões, 8º BIS, apreendeu nesta sexta-feira 378 quilos de maconha do tipo skunk. A apreensão ocorreu durante o monitoramento da Operação Ágata, no Rio Içá, região de Santo Antônio do Içá. Militares faziam vistorias na área quando avistaram uma embarcação com 3 ocupantes descendo o Rio Içá com o motor desligado. No mesmo momento, os militares da Força de Reação foram acionados e partiram em perseguição, mas já encontraram a embarcação abandonada na margem do rio. Ninguém foi preso. Esportes. Como hoje nós não temos as loterias, ontem não houve sorteio das loterias, nós vamos direto às notícias de esporte. Lembrando que hoje a Mega Sena paga 35 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas, viu, Edson Ela? Sim. Vamos fazer um bolão. Vamos às notícias. A FIFA divulgou nesta semana a lista dos árbitros que vão atuar na Copa do Mundo da Rússia. Serão 36 juízes principais e 63 assistentes de 46 países diferentes. Entre os relacionados está o trio brasileiro comandado por Sandro Meira Ricci, que contém com Emerson de Carvalho e Marcelo Vangassi. Com a demissão de Paulo César Carpegiani do comando técnico, o Flamengo já está de olho no mercado e um nome foi consenso entre os conselheiros e diretores do clube. Luiz Felipe Scolari, ex-técnico da seleção brasileira e pentacampeão do mundo. Cientes das dificuldades de encontrar Filipão, outros 2 nomes foram levantados nos corredores da Gávea. O técnico Dorival Júnior, recém-demitido do São Paulo, é um deles, assim como Cuca. Os 2 já passaram pelo clube e não trazem boas recordações. O Nacional Futebol Clube anunciou no decorrer desta semana que Ricardo Mendes Lecheva é o novo técnico da equipe azulina. Ele vai comandar o time na Série D do Campeonato Brasileiro. Leão estreia no dia 22 de abril diante do São Raimundo de Roraima. Com passagens por clubes como Paysandu, Tunaluso e São Raimundo do Pará, Lecheva iniciou sua carreira em 1997 no União Mogi. Iniciou sua carreira como treinador em 2012 no Paysandu, sendo campeão paraense em 2013 e responsável pelo acesso do Paysandu à Série B. Os jogos deste sábado nos gramados europeus. No campeonato inglês jogam Crystal Palace e Liverpool, Brighton e Leicester, Manchester United e Swansea, Newcastle United e Huddersfield, Watford e Bournemouth, West Bromwich Albion e Burnley, West Ham e Southampton e ainda Everton e o Manchester City. No campeonato alemão jogam Hoffenheim e Colônia, Schalke 04 e Freiburg, e Stuttgart e Hamburgo, Bayer Leverkusen e Augsburg, Hannover 96, RB Leipzig, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e ainda Hertha e Wolfsburg. No campeonato francês jogam Dijon e Olympique de Marseille.
No Campeonato Espanhol, Girona e Levante, Atlético de Bilbao e Celta, Las Palmas e Real Madrid, Sevilha e Barcelona. no Campeonato Italiano, Bologna e Roma, Atalanta e Udinese, Cagliari e Torino, Fiorentina e Crotone, Genoa e Spal, Internacional e Hellas Verona, Lazio e Benevento, Chievo e Sampdoria, Sassuolo e Napoli. e ainda Juventus e Milan. Na Copa da Liga Francesa, PSG e Mônaco. Já no Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras iniciam a decisão do Campeonato Paulista. No Campeonato Amazonense, às 15 horas, Princesa dos Solimões e Rio Negro. E às 17 horas, Manaus e Penarol. Aqui também o Campeonato Amazonense entra em sua reta final. A Federação Paulista de Futebol confirmou as datas e os horários das partidas de ida e de volta da final do Campeonato Paulista 2018 entre Palmeiras e Corinthians. O primeiro duelo decisivo será disputado neste sábado a partir das 16 horas, horário de Brasília, na Arena Corinthians e Itaquera. O segundo jogo e derradeiro confronto, por sua vez, está marcado para o próximo domingo, dia 8, a partir das 16 horas, a partir das 4 da tarde no Allianz Parque. Qualquer empate no placar agregado levará a decisão para os pênaltis. Agora 6 horas e mais 36 minutos em Manaus. Últimas notícias. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e sua equipe da Defesa Agropecuária participam da semana em homenagem ao Brasil livre de febre aftosa de 2 a 5 de abril em Brasília e em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A comemoração faz parte da certificação da Organização Mundial de Saúde Animal, programada para o dia 24 de maio em Paris. Na segunda-feira, 2 de abril, haverá sessão solene no plenário do Senado Federal às 11 horas. No dia seguinte, na terça-feira, 3 de abril, às 9 horas, a sessão solene será na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O presidente Michel Temer estará presente na cerimônia de erradicação plena da aftosa no Brasil, na sede da Embrapa, em Brasília, sexta-feira, 5 de abril, a partir das 11 horas e 30 minutos. Na ocasião, haverá solenidade de obliteração do selo alusivo à erradicação da aftosa no Brasil, com a presença do presidente dos Correios, Guilherme Campos. Estará presente também o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins. Está prevista para quarta-feira, 4 de abril, visita técnica ao Laboratório Nacional Agropecuário de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, referência internacional para a febre aftosa e biossegurança máxima de diagnóstico da doença no Brasil. Na terça-feira, dia 3 de abril, será inaugurada na sede do Ministério da Agricultura em Brasília a exposição de painéis relacionada com a febre aftosa no Brasil, em ordem cronológica, destacando todo o processo de erradicação até a certificação em 2018. Manaus 6:39. O desemprego atingiu 13,1 milhões de pessoas no Brasil no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. A marca é um aumento de 4,4% frente ao trimestre anterior, de setembro a novembro de 2017, quando o registro foi de 12,6 milhões de pessoas. O estudo publicado pelo IBGE ainda aponta que, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o novo resultado é de queda, uma vez que entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, a taxa de desemprego estava em 13,2%. De acordo com a pesquisa PNAD contínua, a mais recente taxa de desocupação está em 12,6%, número 0,6 ponto percentual maior do que o registrado no trimestre anterior, quando o índice era de 12%. No depoimento que prestou à Polícia Federal, depois de ter sido preso, o dono da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco, relatou uma frase que teria ouvido do então vice-presidente Michel Temer sobre a concessão de áreas no Porto de Santos. Vou ver o que posso fazer. Em depoimento anterior à Polícia Federal, em dezembro do ano passado, Greco afirmou que não havia discutido questões do setor portuário com Michel Temer. A Polícia Federal apreendeu o documento com referência ao presidente Michel Temer, do MDB, uma das sedes da empresa Rodrimar, investigada sob suspeita de se beneficiar indevidamente de um decreto presidencial sobre o setor portuário. No laudo com descrição dos itens já apreendidos, o item 20 descreve uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo Michel Temer. No entanto, não havia no documento apreendido referência a que fatos as citações se referem.
A arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher e sócia do ex-coronel da PM de São Paulo, João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, prestou depoimento nesta sexta-feira à Polícia Federal em São Paulo. Ela e o marido são sócios da empresa PDA, que fez uma reforma de alto custo na casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, em São Paulo. Fratesi chorou durante o depoimento, segundo os investigadores. E não esclareceu as perguntas sobre as suspeitas relacionadas à reforma. Foi um depoimento curto e considerado pouco produtivo pelos investigadores. Um dos fornecedores que trabalharam na obra da casa da filha de Temer disse que recebeu R$100 mil em dinheiro vivo pelos serviços. O imóvel investigado pela Polícia Federal é uma casa de alto padrão no Alto de Pinheiros, bairro Nobre de São Paulo. Manaus, 6:42. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal negou no início da noite desta sexta-feira o pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do empresário Antônio Greco, preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Scala. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, em despacho desta sexta-feira, afirmou que os pedidos de revogação das prisões feitas na Operação Scala na quinta-feira serão apreciados depois de todos os depoimentos serem concluídos e de uma nova manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Quanto aos pedidos de revogação nas prisões temporárias, serão apreciados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos pelo delegado encarregado e pelos procuradores da República designados, ouvida a senhora Procuradora-Geral da República, decidiu o ministro Barroso. O presidente Michel Temer divulgou nota em que afirma ser vítima de uma trama para impedir sua candidatura à reeleição e nega que a empresa Rodrimar, da qual é suspeito de receber propina, tenha sido beneficiada com a edição do chamado Decreto dos Portos no ano passado. Segundo o comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, todas as áreas da Rodrimar serão relicitadas. Agora 6:43 em Manaus. Membros do Ministério Público e da Magistratura de todo o país vão entregar um abaixo assinado pela prisão em segunda instância aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira, dia 2, na antevéspera do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e 1 mês no caso Triplex. Na quarta-feira, 4, os ministros vão analisar o mérito do pedido do petista para aguardar em liberdade os recursos contra a condenação na Operação Lava Jato. Mais de 600 membros do Ministério Público e da Magistratura de todo o país pretendem ir a Brasília. Em uma ampla expansão das informações reunidas de candidatos a visto dos Estados Unidos, o governo federal americano está propondo coletar identidades de mídia social de quase todos que querem entrar no país, mostrou um documento do Departamento de Estado nesta sexta-feira. A informação será usada para vetar e identificá-los de acordo com a proposta que afetaria cerca de 14,7 milhões de pessoas anualmente. O Conselho de Segurança da ONU convocou ontem uma reunião de emergência após a violência registrada na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, que deixou pelo menos 15 palestinos mortos e mais de 1.000 feridos. Sob um forte esquema de segurança antiterrorismo, o Papa Francisco presidiu na noite desta sexta-feira a Via Crucis, tradicional rito das celebrações de Páscoa no Coliseu de Roma. Olhe para o Cristo crucificado, nele brota a esperança que dura para a vida eterna, escreveu o líder católico no Twitter momentos antes de se dirigir ao monumento. Durante a cerimônia, que teve início às 21h15, 21h15 no horário local, e uniu cerca de 20.000 fiéis, o Papa pediu vergonha para quem, mesmo na igreja, perdeu a dignidade e esperança para a humanidade. Para Francisco, as pessoas e até mesmo alguns de seus ministros se deixam enganar pela ambição e pela vaidade, perdendo sua dignidade e seu primeiro amor. A Via Crucis revive as etapas do Calvário de Jesus, de sua condenação à morte até sua crucificação e sepultura. Entre as pessoas que carregaram a cruz estão uma família síria de 5 pessoas de Damasco e freiras dominicanas do Iraque. Neste ano, os textos das meditações das 14 estações da procissão foram escritos por 15 jovens entre 16 e 27 anos. Esta é a primeira vez que as mensagens são feitas por adolescentes. Nos últimos meses, o Papa tem feito diversos alertas para a juventude, considerando que os jovens são os principais descartados da atualidade, mas ao mesmo tempo a esperança para uma humanidade melhor. Agora 6:46 em Manaus.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação independente e transparente sobre as mortes e feridos na faixa de Gaza nesta sexta-feira, dia 30, disse seu porta-voz em um comunicado. Ele também apela aos interessados a se absterem de qualquer ato que possa levar a mais baixas e, em particular, a quaisquer medidas que possam colocar civis em perigo, disse Farhan Haq, porta-voz da ONU. O confronto desta sexta-feira ocorreu no primeiro dia de 6 semanas de protesto da chamada Marcha do Retorno, manifestação contrária à ocupação israelense. Organizado oficialmente pela sociedade civil, a manifestação é apoiada pelo Hamas, o movimento islâmico palestino que governa a faixa de Gaza. Cerca de 1.500 combatentes de grupos rebeldes sírios, seus familiares e outros civis deixaram nas últimas horas a região de Ghouta Oriental, perto de Damasco, em virtude de um acordo com as autoridades, informou neste sábado o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O comboio, formado por mais de 100 ônibus, é dividido em 2 grupos, o primeiro dos quais chegou hoje ao noroeste da província de Hama, no centro, escala para o seu destino final na província de Idlib, no norte, e espera-se que o segundo grupo alcance a região nas próximas horas. Com estas pessoas já chegam a 42 mil, entre civis e combatentes, as pessoas que deixaram Ghouta Oriental para partirem para Idlib, em virtude de acordos entre facções islamitas daquela região nos arredores de Damasco e da Rússia, aliada ao governo sírio. Agora 6h48 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que estampa. Piloto que causou acidente em Angra é autuado por homicídio e lesão corporal. Principal matéria do jornal Extra. Rocinha chega a 12 mortos em 8 dias e moradores querem fim da onda de violência. Destaque do jornal A Folha de São Paulo. Autoridades tentam destruir reputação de Temer, afirma Planalto em nota. O que diz o Estado de São Paulo? Na véspera do dia D para Lula, 600 procuradores e juízes vão ao STF por prisão em segunda instância. Correio Brasiliense. Homem é preso com 1.300.000 em barras de ouro, seguindo de Roraima para o DF. O que diz o Valor Econômico? Dono da Rodrimar relata que Temer teria dito sobre Porto: vou ver o que posso fazer. Vamos agora a BH com o destaque de capa do jornal Estado de Minas. Barroso diz que vai rever prisões da Operação Scala após fim de depoimentos. No Recife, destaque do centenário Jornal do Comércio. Rosa Weber rejeita habeas corpus para o dono da Rodrimar. Vamos agora até Fortaleza com a principal matéria de capa do Jornal Diário do Nordeste. 3 pessoas são executadas a tiros em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. Porto Alegre, Jornal 0 Hora. Estados Unidos querem exigir dados das redes sociais de quem pedir visto para entrar no país. E finalmente o Brasil Econômico. Aluguel deve sofrer aumento em abril, aponta IGPM. Vamos às edições locais que chegam à nossa redação, começando com destaque do também centenário Jornal do Comércio. Senatec avança em Manaus. A crítica. Medida provisória travada. Reforma trabalhista tomada por incerteza. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg, técnica de Itamar Jardina, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30.